Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Salmo de número 96, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, vem comigo para mais lições na palavra do Senhor. Estamos aprendendo no tema a encarnação. Encarnação, que é o ato de Deus ou do Deus Espírito se tornar carne, se tornar homem, para cuja finalidade era se habilitar a ser o nosso Salvador. Foi isso que aconteceu na encarnação. Hoje, usando mais uma vez aquela cena do batismo de Jesus. É bom lermos, estudarmos com atenção este acontecimento magno do batismo de Jesus, porque aqui aconteceu algo que a maioria dos leitores e também dos pregadores passam por alto. Foi a primeira vez em que o próprio Deus confirmou a filiação de Jesus. Declarou ao vivo e a cores que Jesus é o Filho de Deus. É interessante, aliás, é lamentável que se veja no episódio outras coisas superficiais e não veja esta parte que é a parte fundamental. A superficial que digo é aquela de que no batismo de Jesus se fizeram presente Pai, Filho e Espírito Santo, quando na realidade aqui não se fizeram presentes três pessoas. Aqui nesta cena magnífica, apenas o Pai e o Filho. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, não estava sendo batizado como Deus. Por isso aqui não fala nada de divindade a princípio em relação ao Filho. Jesus estava sendo batizado como estavam sendo batizados os demais homens e mulheres que vieram para isso. Então, isso a gente percebe até pelo fato de que João, a princípio, criou como que objeções, isto é, se sentiu pequeno diante da grandeza de Jesus, se sentiu pequeno para batizar Jesus. E Jesus, mostrando sua postura de homem e de Deus, ele disse: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Isto é, se os demais homens são batizados, eu também, como homem, devo ser batizado. E assim João o batizou. Quando o texto diz que foi visto que desceu o Espírito Santo em forma corpórea, como se fosse uma pomba,
Atente para isso. Tire da cabeça, do coração, aquela de que essa pomba era o Espírito Santo. Não. O fato aqui é que o Espírito Santo, Deus, o Pai, Espírito não pode ser visto porque Deus é invisível. E a pomba foi um símbolo para João Batista ver que estava acontecendo o sobrenatural. Era um sinal e não uma pessoa. O Espírito Santo, o Pai, Deus, que é onisciente, está em todos os lugares. Ele manifestou ali, confirmando, ou para confirmar, a sublimidade daquele ato, a sublimidade daquela pessoa que estava sendo batizada. E logo em seguida, a voz vinda do céu. Não significa que essa voz era a voz de outra pessoa. Esta voz era a voz do próprio Pai, do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, que veio sobre Jesus e declarou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esta é a parte mais sublime do batismo de Jesus. A confirmação pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, de que aquele homem que estava sendo batizado não era um homem comum, não era um homem qualquer, mas era o Filho de Deus. Aleluia! Incrível! Sabem, estas palavras soam e soaram bem para os que temem a Deus, mas para os opostos e principalmente para o inferno. Esta palavra foi uma palavra muito dura que soava como vitória, vitória para o homem perdido e fracasso para o pecado, fracasso para o reino das trevas. Por isso, as Escrituras, logo em seguida, fala que Jesus foi tentado e você percebe o questionamento que o diabo apresenta a Jesus na tentação. Ele vem colocando em dúvida a filiação de Jesus. Se tu és filho de Deus. Ele tinha ouvido Deus dizer: este é o meu filho amado. E agora na tentação, ele vem com essas palavras indecorosas, essas palavras duvidosas. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, que estava faminto, já fazia 40 dias e 40 noites, que ele não comia e nem bebia, diz o texto que ele teve fome, e o diabo aproveitou este lance para o tentar. Mas o Filho de Deus, habilidoso, capaz e muito capaz, respondeu:
nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Que resposta! Passou no primeiro teste, como passaria em outros testes maiores. Incrível que lá no capítulo 8, verso 20, quando Jesus chega lá em Gadara, diante daquele endemoniado e diante daqueles demônios, aqueles contrariando a dúvida que o diabo quis lançar aqui sobre a filiação de Jesus, aqueles demônios declararam, chamaram Jesus de Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse, Filho de Deus, ó Filho de Deus, porque vem nos atormentar antes do tempo. Turma de malandro, sabiam que chegaria o tempo em que eles seriam, ou chegará o tempo em que eles serão atormentados. Mas eles disseram que não era hora ainda. Mas o importante aqui é que eles reconheceram estarem diante do Filho de Deus. Mais tarde vem aquele episódio mais importante ainda. Jesus, que era profundamente sábio, até ali os discípulos não tinham ouvido o fato de que Jesus era Filho de Deus, de que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido. Então, ele pergunta para os discípulos, que dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta, uns dizem Elias, outros João Batista, outros Jeremias, e alguns ainda dizem um dos profetas. Mas Jesus interessava, era na resposta deles. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Que resposta! Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maior confissão de todos os tempos. Deixou Jesus admirado e ele disse, bem-aventurado, isto é, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Era a primeira vez que a palavra Cristo era pronunciada. Quem disse isso? Quem ensinou isso para o apóstolo Pedro? Ninguém. O próprio Jesus disse, você foi revelado. Essa sim, que é a verdadeira revelação. Tem umas revelação por aí, como diz a linguagem popular, que não está com nada. Mas essa foi a revelação das revelações. Não foi carne e sangue quem tu revelou, não foi mestre algum, não foi homem algum, mas foi o meu Pai que está nos céus. Finalizando, Jesus realmente Filho de Deus. E aqui a resposta foi dupla. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.